Olá, estudantes. Eu sou Arantes Gomes, professor de língua portuguesa, e vamos estudar hoje mais um descritor da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, nono ano, não esquece. O descritor é justamente o do tópico 1, considerado também um dos mais importantes, por isso que ele traz esse nome, procedimentos de leitura, e envolve o descritor 1, 3, 4, 6 e 14. O que nós vamos estudar é justamente o descritor 4, que diz o seguinte: inferir informações implícitas em textos de diferentes gêneros e campos de atuação. Antes de iniciar propriamente a questão, vamos compreender o que significa inferir, ou seja, o que significa a inferência. Então, a inferência, no dicionário, existe uma definição, mas vamos para essa definição. Que a inferência são relações construídas por quem interpreta o texto. E o que são essas relações? Essas relações são aquelas ramificações que você vai precisar compreender o contexto, compreender o que diz o título, o autor e fazer aquele movimento circular do conhecimento global do texto, lembra? Então, para isso, vamos também compreender o que significa implícito. O que é uma coisa que está implícita? Existe implícito e existe explícito. Então, vamos iniciar com implícito. Implícito que não está dito, mas pode ser percebido com facilidade, está subentendido. Lembra que a gente às vezes falava, estão nas entrelinhas as informações. Então, no lugar da gente dizer entre linhas, a gente diz agora que está implícito. Você vai precisar adentrar mais profundamente no texto, embora que existam as pistas também para você identificar esse implícito. Vamos ver agora com a equivalência para o explícito. O explícito já diz o seguinte, que é expresso sem dúvida, nem ambiguidade, claro. Então, o explícito está claro, não precisa dificuldade para compreender, mas o implícito, cuidado, que ele está subentendido. Vai ser a partir do processo de inferência, aquelas ramificações que você vai fazer para compreender, para poder interpretar, tá certo? E vamos continuar lembrando, recapitulando, que nós já vimos em outra aula, o sol, e vejam que imagem legal. Imagine o sol sendo o texto. Imagine as ramificações estão todas ali, ó, explícitas, os planetas. Então, transforme agora planeta em palavras, em frases, em expressões. Elas vão estar explícitas. Agora vamos para um outro fenômeno, que é justamente a da ligação. É quando você vai ordenar as suas interpretações. Você vai ter uma questão lógica, que é justamente a coerência com esse fator de ligação. Pegando uma partezinha daqui, uma palavra no segundo parágrafo, uma palavra de retomada no primeiro, o título que foi interessante, o autor que eu já conheço alguma coisa da obra dele, o ano que foi escrito. Então, todos esses elementos são importantes para estabelecer a interpretação através da coerência. Então, vamos agora, diante de todos esses fatos, de compreender cada elemento que a gente falou resumidamente, vamos para o texto. Leia o texto a seguir e responda. Tereza é o título, é de Manuel Bandeira. Então vejam, é um texto poético, você já lembra de quê? Quem lembrou aí? Isso mesmo, denotação, conotação, verso e estrofe. Se é um texto poético, tem que lembrar desses elementos. Vamos agora para o texto. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez que não vi mais nada, os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Então está aí onde o texto foi tirado e vamos agora compreender o que diz a pergunta. Infere-se pela leitura da última estrofe do poema
que o eu poético, em relação a Teresa, desenvolveu um sentimento de ver a última estrofe. Né? Nós temos aí essa estrofe, o poema composto por vários versos, e nessa estrofe, a última estrofe, ele quer justamente saber qual foi esse sentimento. Que sentimento foi esse? Foi um sentimento de amor? Foi um sentimento de repúdio? Foi um sentimento de desilusão? Ou foi um sentimento de compaixão? Justamente isso. Acertou quem disse que foi o amor. Então, foi esse sentimento que se sobrepôs aos outros sentimentos. Certo? Então, muita atenção no texto poético, com verso, estrofe, denotação e conotação. Vamos para outro quesito. O rei dos animais. Mesmo o texto sendo um pouco maior, mas existem alguns elementos importantes que lembra que eu disse nas outras aulas? Sublinhar, destacar, grifar. É importante porque o cérebro vai captando aqueles passos, aquelas pinceladas que você vai fazendo ao longo do texto. Então é importante sublinhar uma palavra que você achou importante. É importante você destacar uma expressão. É importante você destacar uma frase. Vamos ao texto. O rei dos animais. Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística para verificar se ainda era o rei das selvas. Assim, o leão encontrou o macaco e perguntou: Ei, você aí, macaco, quem é o rei dos animais? O macaco, surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta árvore da floresta. Claro que é você, leão, claro que é você. Satisfeito, o leão continuou pela floresta e perguntou ao papagaio: Currupaco, papagaio, quem é, segundo o seu conceito, o senhor da floresta? Não é o leão? E como aos papagaios não é dado o dom de improvisar, mas apenas o de repetir, lá repetiu o papagaio Currupaco. Não é o leão? Não é o leão? Currupaco, não é o leão? Cheio de si, o leão prosseguiu em busca de novas afirmações de sua personalidade. Encontrou a coruja e perguntou: Coruja, não sou eu o maioral da mata? Sim, és tu, disse a coruja, mas disse de sábia, não de crente. E lá se foi o leão, mais firme no passo, mais lato de cabeça, encontrou o tigre. Tigre, disse em voz de estentor: Eu sou o rei da floresta? Certo, certo? O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder, mas sentiu o barulho do olhar do leão, fixo em si, e disse, rugindo contrafeito: Sim. E rugiu ainda mais mal-humorado e já arrependido quando o leão se afastou. 3 quilômetros adiante, numa grande clareira, o leão encontrou o elefante e perguntou: Elefante, quem manda na floresta? Quem é rei, imperador, presidente da república, dono e senhor das árvores e de seres dentro da mata? O elefante pegou-o pela tromba, deu 3 voltas com ele pelo ar, atirou contra o tronco de uma árvore e desapareceu floresta adentro. O leão caiu no chão, tonto e ensanguentado, levantou-se lambendo uma das patas e murmurou: Que diabo! Só porque não sabia a resposta não era preciso ficar tão zangado. Moral da história: cada um tira dos acontecimentos a conclusão que bem entende. Só depois pensaria cada macaco no seu galho. Então nós estamos aí diante de uma fábula. Já tem outras características. Já tem animais que são falantes. Já tem os elementos de uma narrativa. O que aconteceu, quando, onde, como. Já tem a moral da história, né, que é o ensinamento. E vamos à pergunta. De acordo com esse texto, o leão é. Então vamos ver o que é que o leão é. Sábio, mal-humorado, vaidoso ou zangado. Então a gente percebeu na leitura várias situações do leão com relação aos animais. Então
Quem colocou a resposta certa? Foi justamente a questão da vaidade. O leão é muito vaidoso. E esse encher-se de si, de querer que os outros digam que ele realmente era o rei, que ele era o animal mais importante da floresta, fez com que ele desse todo esse passeio para se envaidecer desse sentimento. Então, é mais uma dica, que cada gênero textual, ele apresenta dicas específicas, por isso que é importante que nós, professores, trabalhemos com vocês, estudantes, um número significativo de gêneros textuais para que vocês conheçam as características, o contexto de produção e conheçam alguns elementos importantes que diferenciam um gênero de outro, para que na leitura aprofundada você possa realmente identificar aquilo que os descritores pedem, certo? Então, é mais uma dica que a gente coloca para vocês e vamos até a finalização da nossa aula com a avaliação externa e sucesso a todos.